Olá, meus alunos, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar as características gerais e arquitetura do microcontrolador ATmega 328P, tá certo? Este microcontrolador é o que nós vamos aprofundar o estudo, de forma que nós vamos detalhar as suas características, os seus periféricos e também a programação utilizando o programa Atmel Studio, tá certo? O nosso estudo ele vai ser baseado principalmente neste livro, no AVR e Arduino, técnicas de projeto, tá? E também no datasheet, né, que é o manual do microcontrolador. O datasheet do microcontrolador eu vou deixar disponível para que vocês possam baixar. Ou também vocês podem procurar o site do fabricante, tá certo? E baixar diretamente do site do fabricante. Então, todas essas informações que eu vou repassar, elas advêm aqui, principalmente, não só, né, mas principalmente desses dois materiais, tá certo? Então, características gerais do nosso microcontrolador. Ele utiliza a arquitetura RISC, tá? E é da família AVR, tá? Ele possui 31 instruções. A maior parte das instruções executa em 1 ou 2 ciclos, e algumas poucas instruções necessitam de 3 ou 4 ciclos de clock para serem executados. Ele possui 32 registradores de 8 bits de propósito geral. Então, o fato de ele utilizar esses registradores de 8 bits e trabalhar, né, realizar operações de 8 bits, então este é um microcontrolador de 8 bits, tá certo? Existem microcontroladores de 16, 32 bits, 64, tá? Então, no nosso caso, é um microcontrolador bem simples. Por que eu escolhi este microcontrolador para nós estudarmos? Por ele ser barato, fácil de ser encontrado no mercado, e ele é simples, tá certo? Dentro da família dele, e o que vai permitir com que a gente aprofunde o estudo do nosso microcontrolador, tá? Ele pode trabalhar até 20 mega instruções por segundo, né? Quando ele estiver trabalhando a 20 MHz. Ele possui um multiplicador interno que precisa de 2 ciclos de clock para executar a operação, tá? Isso aqui parece uma coisa assim simples, né? Mas não é, né? Os microcontroladores, os microprocessadores, os primeiros que surgiram, eles não tinham multiplicador, né? Eles só realizavam as operações básicas, principalmente soma e subtração. E quem necessitasse de uma operação de multiplicação, teria que implementar através de somas e subtrações, tá certo? Nesse caso, ele já possui um multiplicador interno, tá? Ele também tem uma característica, tá? Que é o seguinte, para ele trabalhar com memória estática, tá? Memória RAM estática, se nós simplesmente cortarmos o clock dele, né? Nós pararmos o clock dele, ele simplesmente fica inerte, tá? Mas não perde as suas características, né? Não perde a programação, de tal forma que quando aquele clock retorna, tá? Ele continua normalmente o seu processamento, tá? Isso é uma característica importante, porque nem todos os microcontroladores possuem esta característica, tá? Porque alguns usam memória dinâmica, que ao pararmos o clock e pararmos o refresh da memória, né, o refrescamento, o que acontece? Ele vai perder aquelas informações, e aí não é possível parar o clock sem descontinuar a execução do programa, tá certo? As operações da unidade lógica aritmética são divididas em 3 categorias principais, que são as funções aritméticas, as funções lógicas e as que fazem operação de bits. Então, quando nós estivermos estudando a linguagem Assembly, nós vamos ver que eles se dividem em 3 categorias principais. As que fazem funções aritméticas, as lógicas e que são capazes de operar bits, tá certo? Bom, quanto à memória do nosso microcontrolador, ele possui 32 KB de memória flash para programação, tá? Ou seja, todo o código, todo o programa que nós vamos executar dentro deste microcontrolador, esse programa vai ficar na memória flash, tá certo? Que possui um tamanho
de 32 KB. Uma informação importante, tá? Que por ser uma memória flash, ela tem um limite de apagamento e programação, né? Que gira em torno de 10.000 ciclos, tá? De apagamento e programação. Esse valor é dado aqui pelo fabricante, tá? O que significa? Que eu não posso infinitamente estar apagando e reescrevendo a minha memória flash do microcontrolador, tá certo? Contudo, essa quantidade de 10.000 ciclos, eu posso garantir para vocês que é uma quantidade bem grande, tá certo? E depois dos 10.000 ciclos, aí existe a expectativa que ele já não mais retenha aquela informação, tá certo? Mas nota que esse 10.000 é um valor por baixo, né? Não quer dizer que são 10.000 gravações certinho. Significa que a partir de 10.000 o fabricante já não garante que vai reter aquela informação, tá? Ele possui 1 KB de memória EEPROM, que permite até 100.000 ciclos de escrita e apagamento, tá? Possui 2 KB de memória SRAM, tá? E faz, né, segundo o fabricante, ele possui a retenção de dados por 20 anos quando armazenado a 80 graus Celsius ou 100 anos quando armazenado aqui a 25 graus Celsius, certo? Ou seja, aquilo que você gravar naquele processador, tá? O fabricante lhe dá essa expectativa de retenção dos dados, tá certo? E uma característica também importante para quem vai lançar no mercado um produto que utilize esse microcontrolador é que ele faz o bloqueio de cópia do software gravado. O que significa? Que eu posso gravar o software lá na memória flash que vai ser executado. Para impedir que alguém copie, né, ou faça engenharia reversa, ele permite que a gente bloqueie o software, né, ou firmware lá gravado, tá certo? Quanto aos periféricos do nosso microcontrolador, tá? Ele possui 6 canais capazes de gerar sinal PWM, tá? Possui um conversor analógico digital, chamado aqui de ADC, de 10 bits, tá? Que possui a multiplexação na entrada, de forma que ele possui 6 canais de entrada no encapsulamento PDIP, que é o que nós vamos utilizar, tá? Ou 10 canais no TQFT, tá? Que é outro encapsulamento do processador, mas que nós não vamos utilizar, tá? Ou seja, nós temos 6 canais de entrada analógicas que podem ser direcionadas para o nosso conversor analógico digital de 10 bits, tá? Nós temos 2 contadores de pulsos, né, ou contadores de tempo de 8 bits com pré-scale, ou um contador de 16 bits, tá? E também nós temos um contador de tempo real com oscilador separado. Então, esses são alguns dos periféricos que constituem nosso microcontrolador. Mas tem mais, tá? Ele tem uma interface serial USART, que é muito comum, nós vamos utilizar também. Nós temos uma interface serial SPI, e esse microcontrolador ele pode trabalhar tanto na condição de mestre quanto na situação de escravo, tá? Nós vamos aprender a programar para as duas formas, tá? Ela possui uma interface serial de 2 fios, que é compatível com a interface padrão I2C, tá? Possui um comparador analógico, possui watchdog timer com oscilador dedicado, tá? Mas não se preocupe que eu não estou detalhando, tá? Cada um desses periféricos, porque nós vamos ter aulas específicas para cada um deles, tá certo? Nós temos 23 pinos de entrada e saída, e ele possui também um oscilador interno baseado em resistor capacitor, tá? Então nós podemos utilizar este microcontrolador com um cristal externo, tá? Que é o que o Arduino usa. Ele usa um cristal, se não me engano, de 16 MHz, mas ele possui um oscilador interno de 8 MHz. Para simplificar os nossos circuitos,
tá? E a maior parte dos códigos eu estou escrevendo para trabalhar com o oscilador interno. Ou seja, o que nós temos que fazer é simplesmente ativar aquele oscilador interno, né? Configurá-lo, e para que não necessite colocarmos, né, ou ligarmos cristal fora do processador, tá certo? Outras características: ele possui interrupções internas e externas, tá certo? Possui uma tensão de trabalho de 1,8 a 5,5 volts. Então isso aqui é uma gama, né, bem grande de, vamos dizer, de tensão, tá? Os circuitos hoje em dia microcontrolados mais comuns estão trabalhando com 3.3 ou com 5 volts, tá? O mais comum já foi 5 volts, hoje está sendo 3.3, tá? Possui uma tensão de operação máxima de 6 volts, é capaz de trabalhar de temperatura de menos 40 até 85 graus Celsius, tá? E aqui eu tenho uma informação importante, né, para quando nós formos montar o nosso circuito. A corrente máxima DC nos pinos de entrada e saída é 40 mA, tá? Ou seja, vamos supor que eu precise conectar uma carga naquele pino, né? Uma carga é qualquer dispositivo que eu vá precisar de energia, né? A corrente máxima que aquele dispositivo pode consumir por pino é 40 mA. Contudo, eu recomendo que não tentem utilizar o máximo, tá certo? Tá? Não façam isso. Um LED, por exemplo, a corrente de um LED gira em torno aí de 20 mA, tá? Mas nos projetos que nós vamos usar, eu estou colocando para ser em torno de 10 mA, um pouco mais, tá? Mas esteja ciente que eu não posso ligar qualquer coisa nos pinos, tá certo? Eu sempre vou precisar verificar a corrente que ele consome. E aí nós temos que verificar também a corrente máxima na DC nos pinos VCC e GND, que o fabricante nos diz que é 200 mA, tá? Por que ele coloca esse daí? Perceba que nós temos, deixa eu voltar aqui os slides, nós temos 23 pinos de entrada e saída. Cada um individualmente pode fornecer até 40 mA, desde que a soma deles não provoque nos pinos de alimentação, que é o VCC e o GND, né, não provoque uma corrente superior a 200 mA. Tá entendido? Tá? Por exemplo, se eu tiver 5 pinos, já cada um consumindo um máximo de 40 mA, eu já atingi o máximo aqui da alimentação VCC e GND. Tá? Então, tenham ciente aí quando vocês forem ligar os dispositivos nesse microcontrolador, tá certo? Ele possui 6 modos de suspensão, né? Suspensão de funcionamento para economia de energia, tá certo? É o modo Sleep, onde ele adormece. Outras características, né? Possui um preço baixo, de fácil aquisição. Esse aqui foi um dos pontos que eu considerei para escolher, tá certo? Ele é fácil nós encontrarmos. Nós encontramos muito oferta pela internet e aqui em Belém também nós conseguimos com facilidade, tá? Ele é um microcontrolador utilizado no Arduino Uno, tá? Ele possui uma corrente de consumo, né, dele próprio, tá? Aqui alimentada a 1,8 volt a 25 graus Celsius no modo ativo de 0,2 mA, tá? Ou no modo desligado, né, que ele tá lá adormecido, de 0,1 microampere, tá? Então percebam que esse microcontrolador ele possui um consumo pequeno de energia para funcionar, tá certo? Logicamente que se você conectar LEDs ou outras cargas nele, ele vai exigir mais corrente nos pinos de alimentação para poder fornecer para essas cargas, tá certo? Mas ele mesmo precisa de pouca corrente. Os Atmega 48, 88, 168 e 328, perceba aqui que é uma família, tá certo? O que nós vamos trabalhar é o 328, tá? Mas eles são muito semelhantes. Apresentam diferenças sutis, principalmente na quantidade de memória disponível, tá? Então, se vocês pretendem trabalhar com um desses processadores aqui da Atmega, tá? Não vai ter muita diferença para o que nós vamos estudar, que é o 328, tá? A Microchip disponibiliza um único manual
para todos eles. Então aquele datasheet que nós vimos no começo, ele na verdade ele serve para toda essa família de microcontroladores, certo? Por eles serem muito semelhantes. Aqui nós temos uma curva, tá? Que é importante vocês como projetista compreender, e ela é dada no manual, né? No datasheet, que a máxima frequência de operação é dependente da alimentação VCC, certo? Então aqui nós temos aqui uma área, tá? Sob essa curva, que é a área de operação segura, tá certo? Então o que ele está dizendo essa curva aqui, tá? Então nós temos aqui embaixo aqui a tensão, tá? Então você tem essas referências, né? De 1,8, que é a menor tensão, até 5,5 volts, que é a maior tensão, tá? E aí qual é a maior frequência de trabalho desse microcontrolador? Ela tem que estar localizada sob esta curva aqui marcada indicada aqui no datasheet, tá certo? Então, por exemplo, neste ponto aqui ele está me dizendo que a 1,8 volts a 1,8 volts eu posso trabalhar com 4 MHz ou abaixo, tá certo? Eu não poderia trabalhar acima de 4 MHz caso eu estiver alimentando com 1,8 volts. Já com 2,7 volts de alimentação, tá? Nós temos que trabalhar com uma frequência inferior a 10 MHz, tá? E aí a frequência máxima de operação vai subindo conforme a tensão de trabalho vai subindo também, de tal forma que em 4,5 volts ele atinge a maior frequência de trabalho disponível, que é 20 MHz, tá? Então é o máximo. Posso trabalhar para baixo? Sim, podemos trabalhar com frequência menor, que é o que nós vamos fazer, tá certo? E de 4,5 volts até 5,5 volts, nós temos aqui essa reta que nos diz que a partir de 4,5 a frequência máxima é constante, que é de 20 MHz. Eu não posso ultrapassar esta frequência, tá certo? Então, nós podemos utilizar uma regra de 3 para calcular a frequência dada uma tensão de trabalho que nós desejamos, tá certo? Então, a regra de 3 está aqui apresentada para vocês, tá? E caso vocês desejem trabalhar com o microcontrolador em outras tensões que não seja a de 5 volts, que é a que nós desejamos trabalhar, vocês podem aí calcular ou verificar a frequência máxima de trabalho, tá? Percebam que da tensão de 1,8 volts até 2,7 volts, nós temos aqui uma reta, tá certo? Que não necessariamente é igual a esta reta que liga aqui de 2,7 volts a 4,5 volts, tá? São duas retas diferentes, tá? Tanto que para a segunda metade aqui da curva, tá? Essa segunda reta, nós temos uma outra regra de 3, tá certo? Eu não vou entrar em detalhe, mas estejam cientes que existe uma frequência máxima de operação em função da tensão de alimentação, tá certo? Bom, o encapsulamento Zipinos, tá certo? Quando vocês forem procurar na internet, né, ou encontrarem dispositivos que utilizem esse microcontrolador, vocês vão perceber que existem vários encapsulamentos disponíveis, tá certo? Esse aqui é o que nós vamos utilizar, porque ele é o que permite ser conectado no protoboard, tá certo? É um encapsulamento PTH, mas existe encapsulamentos de SMDs também, SMD, né? Que são esses aqui mostrados, tá certo? E, logicamente que nós vamos focar só aqui no encapsulamento PTH para que a gente possa conectar no protoboard. E ele que é utilizado aqui no Arduino Uno, tá certo? Quando vocês se depararem com o manual, né, com o datasheet do dispositivo,
que eu quero que seja recorrente, né? Eu quero que vocês procurem o datasheet, vocês vão encontrar com facilidade a descrição dos pinos do microcontrolador, tá certo? Essa figura aí, né, ou essas figuras eu tirei diretamente do datasheet, tá certo? Onde é indicado cada um dos pinos, a funcionalidade de cada um dos pinos do microcontrolador. Tá? Aqui são dois encapsulamentos SMD, mas o que nos vai interessar mesmo é este encapsulamento aqui, tá? É o PDIP de 28 pinos, tá? Então o que eu vou fazer agora? Nós vamos estudar cada um dos pinos, né? Ou o conjunto de pinos deste microcontrolador, tá certo? E é importante que vocês se familiarizem com os nomes deles, destes pinos. Por quê? Porque quando nós estivermos programando, normalmente, né, ou vai ser comum, nós fazemos referência aos seus nomes, tá certo? Então vamos começar aqui pelos de alimentação, tá? Primeiro são esses dois pinos aqui, o 8 e o 22, que é o GND, tá? Que é o terra, é nele que nós vamos alimentar, né, ou ligar o processador, a nossa referência ou terra, tá certo? Que é o 0 volt. Depois, como alimentação, nós temos o pino VCC, que é o pino 7, tá? Esse aqui é o pino de alimentação do processador, né? Então a gente diz que é a tensão de alimentação da parte digital, tá? Do sistema digital, que é o que vai fazer o processador funcionar, tá certo? E essa tensão de alimentação é a que nós vimos no gráfico anterior, né? Que é capaz de trabalhar de 1,8, né, até 1,8 até 5,5 volts, tá? É essa alimentação que nós estamos falando que deve ser aplicada aqui nesse pino 7, tá certo? Depois da alimentação, nós vamos perceber que tem as portas, né? Os portes. Aí nós temos 3 portas aí, A, B, C e D, tá? Não tem um porte A, tá? E a porta B, tá? Ela é identificada aqui por esses pinos aqui. Eles não estão juntos, tá? Não estão agrupados, mas eles estão marcados aqui na figura. Fica fácil nós identificarmos desde o PB0, tá? PB0 até o PB7. Como o nosso microcontrolador é de 8 bits, então vai ter portas de 8 bits, tá? Percebo que quando nós estivermos nos referenciando a porta como todo, tá? A gente vai chamar de porta B, ou PB, ou porte B, certo? E aí nós estamos nos referenciando a todos os bits da porta, nesse caso todos os 8 bits. Se nós quisermos referenciar a um único pino da porta, aí nós vamos colocar o número, né, após a identificação da porta. Então vai ser o PB0. O que significa? Então, que é o pino 0 da porta B, certo? PB4. Quem é o PB4? É o bit, né, o pino 4 da porta B. Tá entendido? Tá? E nós vamos perceber que nós temos aqui o nome das portas e aqui entre parênteses nós vamos ter as várias funcionalidades que uma mesma porta pode ter, tá? E essas funcionalidades aqui nós vamos ver detalhadamente conforme nós formos avançando no curso, tá? Mas é importante sempre que vocês tenham ciência e se habituem com o nome das portas e as suas funcionalidades, tá certo? Então aqui é uma porta de 8 bits bidirecional, tá? Então pode ter tanto entrada quanto saída de sinais. Agora nós temos por PC, né? A porta C, certo? Que neste caso é uma porta de 7 bits bidirecional. E aqui no processador, ela está aqui indicada na figura, desde o PC 0, certo? Então é o porte C0 até o 6, tá? Pino 6 da porta C.
Então a mesma coisa que eu falei anteriormente, tá? Se nós podemos referenciar a porta toda, chamar de porta C, ou um determinado bit ou pino daquela porta, tá? Então quando nós falamos, por exemplo, PC3, eu quero que você já entenda que é o pino 3, né, ou bit 3 da porta C, tá certo? E aí a última porta deste microcontrolador é a porta D, né? Porta D, que também é uma porta de 8 bits bidirecional, tá? Então nós podemos ver aqui na figura aonde a porta D, né, o porte D se encontra, desde o PD0 até o PD7. Tá entendido? E aí nós temos ainda o pino AVCC. O que seria esse pino AVCC? Pino de entrada de alimentação do conversor analógico digital. Então, o nosso conversor analógico digital, ele tem uma alimentação só para ele, tá? Por que essa alimentação só para ele? Porque como ele vai trabalhar com sinal analógico, ele é menos tolerante a ruído. Então, essa tensão analógica aqui, ela tem que ser uma tensão mais limpa, né? Com menos ruído, ou de preferência sem ruído nenhum, tá certo? Com projetos de digitais, tá? Vocês vão perceber que, né, caso vocês se aprofundem, que todos os circuitos digitais eles são capazes de gerar muito ruído, tá certo? Aí não interferem tanto nos sinais digitais, porque os sinais digitais trabalham só com aqueles dois níveis lógicos, né? Nível lógico baixo e alto, então é mais imune a ruído. Aqui, como nós estamos trabalhando com sinal analógico, que é o que vai alimentar o conversor AD, essa alimentação ela deve ser mais limpa, né? Mais limpa de ruído. Para quê? Para que não interfira na minha conversão. Na prática, como é feito? Eu pego a mesma tensão do VCC, do Arduino, tá? E, inclusive o Arduino não faz isso. E ele faz um desacoplamento do VCC. Na verdade, ele coloca um filtro, tá? Para tirar ruído, e após esse filtro ele liga no AVCC. Ou seja, é a mesma alimentação, só que antes de entrar no AVCC, ele faz uma filtragem para tentar reduzir ruído nessa tensão do conversor analógico digital, tá certo? E aí nós temos agora o pino AREF. O que é esse pino AREF aqui, que é o pino 21? É o pino de entrada da tensão de referência do ADC. Quando nós formos estudar o conversor analógico digital, nós vamos verificar que ele precisa de uma tensão de referência, tá? E essa tensão de referência possui entrada nesse AREF, tá? Essa tensão, ela também precisa ser uma tensão mais limpa, imune possível, mais limpa possível do ruído, tá certo? Deve ser o mais, vamos dizer assim, mais fixa possível, tá certo? Porque ela vai utilizar como referência para que o conversor faça a conversão do sinal, tá? E aqui tá a indicação de todos os pinos ou todas as portas também do nosso microcontrolador, aquele que nós vamos estudar, certo? Então, desde já se habituem a reconhecer aqui os pinos pelo nome, né? Note que todos têm um nome, e com a medida que o tempo for passando, também pelas funcionalidades daqueles pinos, tá certo? Que é o que se encontra aqui entre parênteses, tá? A última observação é o seguinte, que tirando aqui os pinos de alimentação e a tensão de referência, tá? Que nós estamos vendo aqui, todos os demais pinos são disponíveis para os projetistas trabalharem, certo? Então você, dentro das possibilidades desses pinos, vocês vão poder fazer o que quiserem, certo? Inclusive o mesmo pino ele pode ter funcionalidade analógica ou digital, tá? Dependendo da forma como você configura. Vamos lá. As portas B, C e D, né, que são justamente as nossas portas que nós vamos utilizar,
elas apresentam resistores de pull-up internos que podem ser ativados. Gente, isso aqui é importantíssimo, né? No sentido de, é muito comum que a gente utilize push button ou chaves ligado ao nosso microcontrolador, tá? Por exemplo, um teclado também, né? Com vários botões. E normalmente a gente faz uso de resistores de pull-up ou pull-down, tá? No caso do Atmega 328, todas essas portas, todos esses pinos já possuem resistores internos de pull-up. Tudo que nós temos que fazer é ativá-lo, tá certo? Isso nós vamos aprender a fazer também. Os buffers de saída possuem drive com características simétricas. O que ele quer dizer aqui? O que ele quer dizer? Quer dizer que o meu pino, se ele tiver em nível lógico alto, ele vai poder sair, né, fornecer uma corrente dentro do limite de 40 mA. Se esse mesmo pino tiver com nível lógico baixo, tá, ou 0 volt, ele vai poder também receber os mesmos 40 mA, tá? Ou seja, ele é capaz tanto de drenar, né, de fornecer, quanto de receber aquela corrente. Por daí essa característica aí de características simétricas, tá? Isso foi importante relatar porque nem todos os microcontroladores, nem todos os dispositivos digitais possuem essa característica. Às vezes ele possui, né, o que é mais comum possui uma característica de fornecer corrente maior do que aquela de receber, tá certo? Ele tem um fusível, né? A gente vai estudar os fusíveis bem mais para frente, que é desse nome aqui, RSTDISBL, né? Um nome difícil de memorizar, né? Que configura o pino PC6, tá aqui ele, é o PC6, tá? Como um pino de entrada e saída, né? O I/O, ou como entrada de reset. No nosso caso, nós vamos trabalhar o PC6 como um pino de reset, certo? Então, quando nós formos gravar este microcontrolador, nós temos que atentar para que este fusível ele configure o nosso microcontrolador como um pino de reset. Esta mesma configuração é utilizada pelo Arduino Uno, tá? E por fim, né, nós temos aqui uma figura que nós vamos utilizar com bastante frequência, tá? Que ele faz o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês com essa figura. Nós já vimos que todos os pinos ele possui um nome, né? Tá? Então, normalmente estão aqui de amarelo, aqui são as portas, tá certo? No microcontrolador elas possuem um número, então no microcontrolador é sequencial, né? Vocês podem perceber aqui, ó, de 1 até 14 de um lado e de 15 até 28 do outro, tá? Mas essa sequência não obrigatoriamente, na verdade, não é respeitada aqui pela numeração das portas, né? Dos pinos das portas, tá certo? Tem uma legenda aqui, tá? Vocês podem ver depois com mais detalhes, tá? Com mais calma. Mas o que eu quero mostrar é principalmente aqui o nome das portas que nós já conhecemos. Nós temos aqui em outros retângulos as funcionalidades que nós vamos estudar, mas o mais importante dessa figura que eu quero mostrar para vocês é como é que ele se relaciona com a IDE do Arduino, tá certo? Com a IDE do Arduino. Então, por exemplo, deixa eu achar aqui, ó, o pino 0, tá? Então, aquele pino 0 do Arduino, do pino 0 digital, tá? Lembro dele? Tá? Ele é para nós, no processador, o PD0, tá? Aí o digital, se eu não me engano, ele vai até o pino 13, né? Tá aqui, até o pino 13, tá? Então lá no Arduino, ele vai de um lado, né? Tem do 0 até o 13, mas essa figura vai mapear quais são as portas que nós vamos trabalhar. Então, por exemplo, o Arduino Uno, ele possui um LED que ele
já dentro da própria placa, tá? Lá, quando nós vamos programar aquele LED, nós utilizamos no Arduino a porta 13, né? O pino 13. Mas no nosso caso, nós sabemos que ele está na porta PB5, tá? No pino PB5 do microcontrolador. A mesma coisa acontece com os pinos analógicos, tá? Aqueles pinos de entradas analógicas, lá no Arduino, eles são identificados de A0 até A5, tá? Ou digital, de 14 até 19, né? A gente pode trabalhar como digital também, tá? Mas lá está escrito de A0 até A5 na placa. Quando nós nos referenciamos lá na ideia do Arduino como pino analógico A0, no nosso microcontrolador, quero que vocês tenham ciência, que na verdade é o PC0, tá? Então é a porta C, pino 0, tá? Que no processador é o pino 13, tá? Então essa imagem aqui vai ser bem recorrente e que por mais que a gente não vá decorar, né? Sempre é bom nós termos em mente para que a gente possa consultá-lo, tá? Isso vai impactar principalmente na programação. Por exemplo, se eu quiser acionar aquilo que seria no Arduino o pino digital 10, quando nós formos programar agora, nós vamos fazer referência ao pino 2 da porta B. Eu vou chamar ele de PB2, tá certo? Então aqui ele mapeia as portas e como é que o Arduino vê, caso a gente vá fazer uso da ideia do Arduino para programar, que não é o nosso caso, tá certo? Bom, aqui nós temos um diagrama de bloco que representa a arquitetura do nosso microcontrolador, tá? Assim, visto bem de cima mesmo. Como é que ele funciona? Ele tem aqui a CPU, tá? E percebo que ele tem uma memória de programa separada aqui da memória de dados, tá certo? Por conta disso, tá? Ele vai ter um barramento de endereço para a memória de programa e vai ter um barramento de instrução também dedicado para a memória de programa. Como a memória de dados está separado, ele vai ter outros dois barramentos de endereço e de dados também separados só para a memória de dados, tá certo? Aqui nós temos aqui a memória flash, que é aquela que nós vamos empregar para o programa, tá certo? Onde vai ficar armazenado o nosso código. E aqui é uma memória RAM, a nossa memória RAM, né, uma SRAM, que é utilizada aqui para os nossos dados que nós vamos trabalhar. Tá entendido?